Paz do Senhor, professores, estamos aqui, graças a Deus, mais uma oportunidade o Senhor nos dá para falar aqui sobre o tempo do juízo, terceiro trimestre, e a gente vem aprendendo muito. Lembrando que a classe é dos juniores, as crianças de 9 a 10 anos, aquelas crianças que chegam na aula muito animadas. Professora, qual é a lição de hoje? E a lição de hoje é número 8, Abimeleque, lidera Israel. Um nome um pouco diferenciado, que as crianças não têm tanto costume. Porém, professor, a tua linguagem cristã, a tua linguagem bíblia vai trazendo a ele intimidade, como conhecer esses personagens da Bíblia, né? E a gente vê que o personagem de Abimeleque não foi um personagem bom. Ele foi um personagem negativo, um personagem mau. Mas é importante a gente trazer para as crianças também, né? A conduta, a mal conduta, como isso vai prejudicar na sua vida. Que a gente possa fazer tudo, né? Com amor, com compaixão, fazendo a obra do Senhor, para que Ele seja, né? O Senhor na nossa vida, Ele seja glorificado. E a gente vê que a história de Abimeleque foi uma história totalmente negativa. E é importante você conversar com as crianças que ele foi um homem mau, um homem que queria ser rei. E as crianças vão ali, né, perguntando, e você tem que ter, professor, estudado durante a semana, se preparado, conhecido um pouquinho a história dele para trazer resposta, porque criança faz pergunta e curiosidade é o que mais elas têm, tá certo? Lembrando que a lição está no livro de Juízes, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, tá certo? Vem também para o 22 até o 57. Então, faz a leitura que vai te respaldar, vai te ajudar na lição. O para meditar também muito importante. A gente vê que não fica centralizado só no livro da Bíblia, mas vai para outros livros. E ali, durante a aula, você coloca as crianças também para manusear a Bíblia, trabalhando, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando na vida das crianças. Mas o professor ali, ele está como líder, a qual incentiva a mexer na Bíblia. Não tem como a gente ficar numa sala de escola dominical e não colocar a criança para mexer na Bíblia. Então, tem que mexer, tem que conhecer, tá certo? Incentiva teus alunos que ele vai ser o reflexo do que você é. E a gente vê que Abimeleque aqui, a palavra de Deus diz que ele foi filho de Gideão. Então, a gente sabe que a história de Gideão foi da lição passada, uma história bem abençoada, uma história de milagre, uma história de guerras e vitória. E a gente vê que ele tomou um caminho totalmente diferente. E você fala para as crianças, né, que o mundo hoje está tomando caminhos tão diferentes. A palavra de Deus diz que o mundo jaz maligno, infelizmente. E as crianças estão vendo isso nas redes sociais, no colégio, situações bem diferentes, a qual o Senhor trouxe paz e quer paz para a terra. Mas o homem tem entrado por caminhos difíceis. E homens como Abimeleque, a gente vê que, infelizmente, traz decepção ao Senhor, né? Traz decepção à história da humanidade. A gente vê aqui que teve uma parábola. A história dele é tão pesada que ele tinha 70 irmãos e simplesmente ele matou. Daí você tira a maldade, né? E eu sei que falar essa história para as crianças é um pouco pesado, porém a palavra de Deus é verdadeira e é necessário as crianças conhecer, porque quando a gente conversa com as próprias crianças, elas mesmas trazem relatos muito difíceis, a qual elas convivem, escutaram, ouviram no repórter, então é a realidade da qual estamos vivendo. Então isso é preparar crianças para a realidade. Não possamos criar crianças frágeis, mas possamos dizer, né, a verdade. E isso aconteceu. Então ele tinha 70 irmãos. E o que foi que ele fez? Ele matou. Por quê? Porque ele queria, né, ser rei. Ele queria sentar no trono a qualquer custo. E a qualquer custo mesmo, infelizmente, né? Mas teve um irmão dele a qual fugiu. O mais novo é Jotão. E Jotão, ele começou a orientar o povo, a dizer, olha, ao povo de Siquém, vocês estão sendo enganados. O meu irmão Abimeleque, ele é um homem mau. Ele quer sentar como rei, ele quer possuir e ele quer usar de maldade para com vocês. Só que Jotão, ele trouxe ali uma parábola bem interessante. Foi a parábola das árvores, né? A parábola das árvores eu trouxe para vocês aqui também, que foi 3 árvores. Aqui, a oliveira, trouxe também aqui a videira e a figueira. Essas 3 árvores foi a que Jotão trouxe. E Jotão disse que elas foram chamadas para reinar. E nenhuma delas quiseram reinar. Porém, teve aqui uma, que foi o espinheiro.
Veja a diferença das figuras a qual eu mostrei, árvores totalmente bonitas, frondosas, que tem sombra, que tem fruto, para essa aqui a qual eu trouxe, eu coloquei até uns espinhos, esses espinhos a gente colocou cola quente, com palito, tá certo? Bem criativo, você pode fazer um galho aí seco, até para não machucar as crianças, porque elas gostam de pegar, e dá para ter acesso tranquilamente. Mas você vê a diferença, e você vê que o espinheiro ele não faz sombra, o espinheiro ele não tem fruto, totalmente diferente. E as outras plantas, na parábola aqui de Jotão, elas não quiseram reinar. E aqui se simboliza Abimeleque, a qual ele queria reinar. Só que ele não tinha nada para oferecer de coração bom para ali, para aquele povo. Infelizmente, ele só tinha maldade no seu coração. E isso foi muito mal. E Jotão trouxe essa parábola, trazendo despertamento para o povo, né? Apenas ali, Jotão estava ali orientando, dizendo ao povo, abram os olhos de vocês. Abimeleque não é bom, ele é mau. Mesmo assim, ele ainda reinou. A gente vê que ele ainda reinou 3 anos e o povo sofreu os 3 anos, tá certo? A gente vê também que diante daquela situação, quando Jotão estava alertando o povo começou também a despertar e ver que Abimeleque era um homem mau. E teve um momento que alguns juntaram e foram aqui para uma fortaleza. E naquela fortaleza, Abimeleque, quando soube, ele foi tão mal que ele tocou fogo naquela fortaleza e os homens que se refugiaram naquele lugar morreram. Então veja quantas mortes e quantas pessoas pereceram por conta da maldade de um homem e por conta do desejo de estar num reinado a qual Deus não chamou ele. Quando é bom quando a gente entende o nosso lugar, como é bom quando a gente sabe aonde Deus nos colocou. E muitas vezes a gente quer ir para o outro lugar e Deus diz, não, esse aqui, Abimeleque queria ser o rei. Um bom rei foi Gideão, passou o seu pai. Só que ele fez o caminho inverso, ele fez o caminho da maldade. E você vai trazendo para as crianças a diferença, né? A palavra de Deus diz, escolhe a bênção ou escolhe a maldição. Está na nossa mão. Que nós possamos escolher a bênção. E a bênção é obedecer ao Senhor, né? Então é bênção fazer a vontade do Senhor. A gente vê ali que Abimeleque é parecido com aquele espinheiro, né? Só espinhos, só maldade. Ele pôs fogo na fortaleza. E a gente vê que a mão do Senhor, ela não está retida para que venha fazer justiça. Porém, Deus ele tem um tempo certo para agir. A gente vê que Deus aqui tem as figuras também da fortaleza, que vocês possam mostrar às crianças, a qual ele com muita fúria, incentivando para as pessoas socarem fogo, e aquelas pessoas que ficaram na fortaleza realmente morreu, né? A gente vê a maldade do homem aqui, e você vai mostrando, professor, e ele ainda reinou 3 anos, e com certeza foi um reinado difícil, o povo sofreu. A gente vê a prepotência aqui, a qual ele queria ser mais. Quando o irmão dele traz essa parábola, e você traga essa parábola para as crianças, é muito importante, né? A qual a gente trouxe a oliveira, mais uma vez aqui a gente mostrando a videira, a figueira, tudo teve seus frutos, tudo tem seus frutos, né? Tem a sombra, porém, ele queria ser como espinheiro, mais do que as outras. E as outras tinham até condição, mas não quiseram. Como é bom a gente obedecer à vontade do Senhor. Orienta teus alunos, professor, tá certo? Obedecer à vontade do Senhor, ficar debaixo da mão do Senhor, porque no tempo certo ele exalta. Cada aluno que você tem um chamado, tem algo para ser realizado por Deus. A gente tem também aqui o objetivo. Falando também aqui, o final da história de Abimeleque foi muito inusitado, vamos dizer assim. Porque um homem que queria ser tanto, um homem que causou tanto mal, e ele foi morto de uma maneira terrível. A gente vê que ele morreu com uma pedra de moinho na cabeça, a qual uma mulher, veja que coisa, né? Porque antigamente as mulheres não tinham espaço. Imagina um homem ser morto por uma mulher. E aquela pedra de moinho foi solta da torre na cabeça de Abimeleque e ele ali morreu. Veja como chega, né, a justiça de Deus. E a justiça de Deus chega no tempo certo. E conta para as crianças. Qual o objetivo da nossa lição? O objetivo é advertir que Deus julga os males que são praticados e opera com justiça. Estamos vivendo num mundo e você pode compartilhar isso com as crianças. O que é que vocês têm visto ao redor? E as crianças vão dizer, tia, o jornal tem falado isso, na escola aconteceu, na rua aconteceu. Fatos totalmente difíceis, que até você, professor, pode ficar assustado diante dos relatos dos pequenos, mas que nós possamos dizer, há um justo juiz, e o justo juiz, ao seu tempo, ele julgará. Abimeleque, ele foi sentenciado, e aquela pedra de moinho caiu em sua cabeça,
cabeça e ali ele morreu. A gente sabe que o tempo é de Deus, né? E ele age e age com justiça. Traz isso para as crianças, porque pode ter alguma criança que perdeu o pai numa situação difícil e muitas vezes diz, quando eu crescer eu vou justificar, eu vou tomar as dores. E você diz, não, quem julga é Deus, quem faz é o Senhor. O memorizando, professor, não esquece que é no Salmo 119 e o 3 que diz, feliz o que não praticam mal, os que andam no caminho do Senhor. Então tem coisa melhor do que servir ao Senhor? Não, não tem. É inexplicável, não? Talvez as pessoas hoje acham que a riqueza, que a fortuna, que a mesa farta seja a alegria, não. A alegria é fazer o bem, é servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Então serve. Outra coisa, professor, tem algumas palavras que a gente vai falando durante a história e as crianças talvez não tenham entendimento, como ambicioso, que foi o que foi Abimeleque era. E você fala que a expressão ambicioso quer dizer que deseja poder, riqueza. Espinheiro, né? É a planta que a gente falou aqui. A gente trouxe uma planta totalmente diferenciada das outras figuras. É uma planta cheia de espinho. Quando a gente pega, já fura, já machuca. O reinado de Abimeleque, 3 anos, machucou e feriu muita gente. E a gente tem que ter cuidado, né? Que a gente, quem possa chegar perto de nós, possa, né, observar como Deus é na nossa vida, com paz, com alegria, com bênção. Uma árvore frondosa, quando você chega perto dela, você quer o quê? Aproveitar os frutos, aproveitar a sombra. A gente vê que até o ar puro é diferente. Por quê? Porque aquela árvore dá fruto é diferenciada e nós possamos dar fruto na casa do Senhor. Fala também da fortaleza, que foi aquele lugar onde as pessoas foram mortas, né? Nas torres, antigamente se tinha, hoje não tem mais. As crianças vêem mais acesso de foto na internet e tudo mais, mas você vai conversando. A gente vê ali que Abimeleque ele foi morto com aquela pedra. E foi por uma mulher, né? Ela subiu e na cobertura daquele edifício ela jogou. E a gente pode dizer às crianças, mas eu não conheço aquela pedra. Que pedra era? É uma pedra de moinho. Era uma pedra dura, redonda e plana, diz aqui o manual, que era servida para triturar grãos. As crianças não conhecem muito, mas a gente quando vai para a internet, hoje tem as figuras e traz acesso, né, ao conhecimento. Então explica para as crianças, era grão de cereais, produção de farinha, e a mulher jogou aquela pedra de moinho em Abimeleque, e estava ali em cima de uma torre. Então Deus, ele é o justo juiz, ele sabe trabalhar, professor. Explica para as crianças que o fim daquele homem tão mau foi ali a justiça de Deus chegando na vida dele. Então começa com as crianças dizendo, se você, criança, tem algo na família de vocês que precisa de justiça, o justo juiz ele fará. Explica para eles não crescer com o coração cheio de raiva, às vezes de mágoa. Tem crianças que têm um coração, né, já querendo vingar por conta de algo que aconteceu na família. E ali, professor, você está liderando crianças tão pequenininhas, mas que lá na frente elas serão grandes homens e mulheres de Deus, para a glória do Senhor. Então não esquece que o teu legado aí é muito grande, tá certo? É de professor e é de líder. Falando também aqui, canta com as crianças, canta corinho, faz o ofertório que é muito importante, faz os pedidos de oração, professor, pergunta aqueles que estão enfermos, estamos vivendo uns dias tão difíceis, tanta gente enferma, tanto pedido de oração, mas abre aquele espaço para o agradecimento daqueles que foram curados, porque nós cremos que também Deus está curando muito. Muitos são os pedidos de oração, mas também tem aqueles que são curados pelo Senhor. E coloca também aqui, professor, a resposta das atividades. Primeiro, deixa eles responder de acordo, né, com o que eles aprenderam. E aí depois você passa o visto. Se não tiver a revista, geralmente nem todos têm a revista, mas você pode tirar uma xerox, organizar e vai dar tudo certo. Faz aquela aula planejada, organizada, mostra as figuras para as crianças, canta com eles. Se precisar, professor, chama alguém que toca na igreja, leva um violão para a sala de aula, faz um domingo diferenciado, leva um pandeiro, leva lanche. Mas eu não tenho condição, mas o Senhor nos dá estratégia. Imagina, um pouquinho de pipoca, de milho de pipoca, você faz bastante, leva e vai ser um domingo diferenciado. Criança gosta de ser agradada, né? E quem é que não gosta? E eles recebem você, professor, com alegria. Então, Deus vai te abençoar, deixa esse teu legado aí dentro da sala de aula, porque aonde você for, o professor que é da escola dominical, o aluno reconhece. Aquele é meu professor, ele me ensina e conhece a palavra de Deus porque você tem ensinado.
caminhada. É bênção. Que Deus continue, professor, abençoando a tua vida. Deixa aí essa aula para as crianças. Eu tenho certeza que esse nome Abimeleque não vai ser esquecido. É um nome difícil, né? Mas as crianças vão aprendendo. A repetição é necessária quando a gente fala de criança, até para o adulto mesmo, porque a gente memoriza melhor e guarda melhor. Então, vai ficar esse legado de fazer o caminho inverso, o caminho do bem. Aquele homem foi por um caminho difícil, mas que nós possamos fazer o caminho, né? Que é servir ao Senhor com alegria. Dá aquele like, tá certo? Compartilha aí o trabalho, dá um feedback, nos orienta e com certeza tudo vai ser para a glória do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.